Diz assim então a palavra de Deus em Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão, muito obrigado, as ovelhas da casa de Israel. Deixa eu ver se é isso mesmo. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo. Muito obrigado. Tudo bem, pode deixar essa aí também, as duas. Isso é herança de família. Isso é maravilhoso. Passa de pai para filho. Tem coisas que a gente não quer que passe para o filho, né? Mas tem coisas que é sempre bom. Glória a Deus. E eu não sei mais onde eu estou no texto. Aqui, vamos lá. Verso 28 em diante, tá? Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo dali, Jesus chegou ao pé do mar da Galileia, e então, subindo ao monte, assentou-se lá, e veio ter com ele uma grande multidão, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificava ao Deus de Israel. Amém? Que palavra poderosa, né? Poderosa por quê? Porque é a palavra de Deus. Muito bem. E porque também nós vemos aqui Jesus fazendo os milagres acontecerem no meio do povo. E isso chamava muito a atenção do povo, né? Como chama até os dias de hoje. Não sei se vocês percebem, mas nos dias de hoje, quando vão fazer algum evento ou megas eventos evangélicos, geralmente trazem um pregador de fora, né? E aí dizem que vai haver o quê? Milagres, curas e maravilhas. O que isso atrai? Pessoas que estão precisando do divino, estão precisando de uma graça especial, de um milagre, não é? E é interessante isso, porque se a gente parar para pensar, todo culto deveria ser, como que eu posso dizer, completado por essa plenitude de Deus, por essa unção de Deus. Todo culto deveria haver, sim, não é? Milagres, prodígios e maravilhas. E é natural que isso aconteça. O que não é natural é que não aconteça, né? Nós estávamos aqui em meio ao louvor e acho que foi na penúltima música, eu senti a unção de Deus muito forte. Me lembrei de como é estar no ministério do louvor com a presença do Espírito Santo. Como é gostoso louvar a Deus sem uma obrigação, sem uma motivação errada, tão somente para adorar a Deus. É fantástico o que Deus faz em meio à adoração, no sentido do louvor, né? E aqui, nesse texto, nós vemos algo que me chamou a atenção até em um estudo aqui que a Maria Luísa estava junto, né? Estava presente.
E aí, nós comentando sobre o estudo, nos veio essa passagem, onde nós ficamos pensando, mas e Jesus, quando encontra a mulher cananeia, ele primeiro não dá ouvido àquela mulher, ao clamor, né, daquela mulher, a tristeza, ao desespero daquela mulher, e depois ele responde de uma forma meio ríspida para elas, aos nossos olhos, né? Não é bom tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? E então, por fim, ele a abençoa. Jesus, ele tinha empatia, muito querido, né? Tratava as pessoas com muito respeito, até os seus adversários. Ele respondia à altura, mas com respeito. Então, nós conversando sobre essa passagem, me chamou a atenção buscar conhecer mais sobre essa passagem. Então, dentro dessa passagem de Mateus 15, do 21 ao 31, nós vemos esse encontro. Um encontro entre Jesus e uma mulher que não era uma mulher israelita, não era uma judia, não era da descendência de Jacó, de Israel, ok? Não era. Muito pelo contrário, ela era uma mulher que vinha de uma nação que tinha inimizade com os israelitas, justamente por causa do problema espiritual, da questão espiritual. Os cirofenícios, os gregos, eles acreditavam em muitos deuses, num panteão de deuses. E antes do Império Grego aparecer, os cirofenícios, eles foram quem trouxeram mais trabalho espiritual para o povo de Israel. Eles adoravam quem? Astarote e Baal, os Baalins da vida. Qual a diferença de crença entre esta mulher e os discípulos de Jesus e Jesus? Jesus e os discípulos acreditavam em um Deus apenas, um Deus único, poderoso. Essa mulher acreditava num panteão de deuses, em vários deuses, mas nenhum dos seus vários deuses puderam ajudar ela quanto à libertação da sua filha. É interessante que na minha versão, a corrigida, Almeida Revista Corrigida, diz assim a respeito da filha dessa mulher. Eu quero dividir essa mensagem não em 3 pontos, mas em 3 personagens dentro da história. E estamos falando agora a respeito da mulher e de sua filha como uma personagem só. E diz assim a respeito dessa situação da mulher. A filha dela, na minha versão, ela estava miseravelmente endemoniada. Não sei, aqui, põe para mim, por favor, na versão que está aí, 15, versículo 22, por favor. Miseravelmente endemoniada, irmãos, é algo muito sério. Estar endemoniado já é ruim, né? Misericórdia. Estar sob ou debaixo de uma opressão demoníaca já é horrível. Qual que é a diferença entre uma opressão demoníaca e uma possessão demoníaca? Quando eu sou oprimido, por exemplo, o cristão, ele pode ser oprimido, sim ou não? O que vocês acham? Sim. Você é oprimido através de uma situação, de uma outra pessoa que tem mais contato com espíritos imundos e outras coisas mais, com o reino de Satanás. Você é oprimido às vezes em sonhos, Você é oprimido às vezes por presenças malignas. Isso é natural, acontece no mundo inteiro, infelizmente até com os cristãos. Isso é uma opressão. Agora, uma possessão, ou estar endemonizado, é algo já que onde você perde o controle sobre o seu corpo físico, sobre a sua mente, E então é um estado terrível. É um estado onde você não decide por si só, mas esses espíritos malignos decidem através de você. Agora, nesse caso aqui era pior, porque era terrivelmente endemoniado. Quando o texto traz essa situação, é mais ou menos o seguinte:
o demônio que estava nessa menina, nessa filha, ele estava querendo matá-la. Quando o termo é terrivelmente, tem a ver com destruição do templo. Então aquele demônio, ele estava no corpo daquela menina e o que ele fazia era massacrá-la para tentar matá-la. Assim como foi com aquele demônio no menino que o pai buscou Jesus porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Então, quando o pai fala com Jesus, o pai fala assim: esse demônio, ele entra no meu filho, muitas vezes joga ele no fogo para matá-lo queimado, outras vezes joga ele na água para matá-lo afogado. Isso é terrivelmente endemoniado. É quando o inimigo de nossas almas, ele consegue, por alguma legalidade, tomar posse daquela pessoa, fazer dela escrava para destruí-la. Sabe, irmãos, é algo interessante. Nós todos fomos criados por Deus. E nós todos fomos criados por Deus de que forma? Diferentes, muito diferentes de Deus? Ou a imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus. Se, por exemplo, você olhar para Mateus, você consegue perceber algo de mim no Mateus? Se olhar para a Bia, consegue perceber algo de mim, de Carol na Bia? Consegue. Olhar para a Sarinha, vai ver esse casal lindo que está ali. É assim, tomou que até o copo trouxe para mim. Imagina agora, você e eu, imagem e semelhança de Deus, completando, enchendo o mundo. E o inimigo de Deus, imagina o seu pior inimigo, olhando para o seu filho e vendo você no seu filho. O que ele vai querer fazer? Destruir você. Ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. O inimigo, o ladrão, o diabo. E quando ele vê nós, que fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, ele sabe do potencial que há em mim e na sua vida de podermos fazer a vontade de Deus e de sermos plenos do céu na terra. Então, ele tem muito ódio do que aconteceu com ele por culpa dele mesmo de ter sido lançado do céu para a terra, e ele sim quer destruir e matar a minha vida e a sua vida. Assim, então, ele tomou posse da vida daquela menina e a escravizava para destruí-la. E a mãe buscou todos os outros ídolos que ela tinha, os deuses pagãos, e nenhum pôde libertar aquela menina. Bom, o texto vai dizendo o seguinte nessa situação: que Jesus parte dali para as partes de Tiro e Sidom. Ele sai da sua terra, do lado de Cafarnaum, e vai para o outro lado do mar. E quando ele parte para lá, eis que uma mulher cananeia sai e, clamando a ele, diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês já ouviram essa expressão em algum outro lugar na Bíblia? Quem lembra? O cego. Mas o cego era de Tiro, de Sidom? Ele era o quê? Judeu, sim. Como uma mulher que adora outros deuses, vem trazendo uma expressão judaica no seu clamor, no seu desespero. Sabe o que eu entendo aqui? Que essa mulher, ela conhecia muito bem com quem ela estava falando. Ela tinha uma maturidade espiritual, no sentido das religiões do local, e no sentido também de saber a quem clamar. Ela sabia quem era Jesus. Quando ela se achegou aos pés de Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, ela estava querendo dizer: Senhor Jesus, o esperado das nações, o ungido de Deus, o Messias,
É a ti que eu estou clamando, o que tem poder sobre a morte e a vida, o que tem poder para libertar, para abrir cadeias, o que tem poder para perdoar pecados, Senhor, Filho de Davi, o que tem poder para dar vitória ao povo de Israel contra o meu povo, contra todas as nações ao meu redor, Senhor, Filho de Davi. A expressão completa de Senhor, Filho de Deus, porque o único trono eterno dado por Deus foi a Davi. Então, quando ela diz Senhor, Filho de Davi, isso certamente desperta em Cristo Jesus. É claro, ele já sabia, né? Mas nós queremos trazer aqui toda a sequência. Desperta em Cristo Jesus esse contato com essa mulher, esse querer estar com essa mulher e ouvir da sua parte o que ela queria. Bom, o texto diz: o que eu quero, filho de Davi, é que tenha misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. A misericórdia era para ela ou para a filha? Para as duas. Não é? Para as duas. Ela estava orando, intercedendo por ela ou pela filha? Pelas duas. Porque o sofrimento de uma filha é o sofrimento de uma mãe. Nenhuma mãe vê uma filha sofrendo sem que ela sofra junto. Um filho ou uma filha. Porque saiu de dentro dela. Né? A mulher, quando a criança, o bebê nasce e o pai pega no colo, ela tem aquele pensamento intrusivo, né? Fui eu que carreguei, viu? Vai ter o seu sobrenome, mas fui eu que carreguei 9 meses, né? É aquela coisa. E é verdade. Então, a misericórdia que ela pede, a libertação que ela pede pela sua filha é para ela também. Porque aquilo destruía a vida daquela mulher ao ver aquela menina naquele estado, aonde via o demônio querendo matá-la, destruí-la. E irmãos, é terrível o que o inimigo faz quando ele quer destruir alguém. Assim sendo, ela queria a misericórdia de Cristo. Cristo aproveita o momento, Cristo aproveita a indagação, o clamor daquela mulher e fica em silêncio. Aqui eu consegui descobrir que a Luísa não está aqui, senão hoje ia ser algo para nós dois revelador. O silêncio de Cristo faz com que alguma coisa aconteça. Enquanto a mulher clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, por favor, liberta minha filha. Jesus continuava em silêncio. Olha lá. Verso 23, mas ele não respondeu-lhe palavra. E é interessante, músicas são assim, né? Músicas, elas têm pausa, já ouviu? Já percebeu? Que o pastor está tocando num ritmo, de repente cai o ritmo, entra num outro ritmo, aí volta naquele ritmo, né? Essas pausas, elas dão harmonia à música, faz com que ela fique mais melódica, mais linda, né? E assim também é Jesus nesse momento da história. Ele faz a pausa proposital. E quando ele faz a sua pausa proposital, olha o que acontece? Enquanto ele se calou ouvindo, verso 23, os seus discípulos chegando ao pé dele, né? A mulher vinha ali, tiraram a mulher de certo e chegaram a Jesus e rogando-lhe, dizendo: despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. Olha que situação. Aqui entra um outro personagem na história, os discípulos de Jesus. Aqueles que acreditavam no Deus de Israel e que não gostavam dos deuses dessa mulher. Os mesmos que, de certa forma, no momento que eles viviam, tinham um grande preconceito contra o gênero mulher. Ok? Porque naquela época o povo era bem patriarcal, bem levado ao lado do machismo nesse sentido, né, de gênero. Bom,
Assim sendo, eles entraram entre Jesus, o dono da misericórdia, e a mulher que precisava dessa misericórdia. Eles entraram no meio e olharam para Jesus e disseram: faz ela parar, ela está atrapalhando o nosso andar, ela está atrapalhando a nossa obra, ela está atrapalhando, ela está falando mal da igreja, né? Porque ela está querendo vir aqui buscar um negócio que o Senhor não pode dar para ela. Isso tudo era o pensamento deles. Ela está falando mal porque enquanto ela pede, os outros estão ouvindo ela pedir e está vendo que o Senhor não está respondendo. Vai ficar ruim para nós, Jesus. Vai lá, conversa com ela, manda ela embora. Preconceito religioso, preconceito de gênero e falta de crescimento espiritual. Tudo pairava naquele momento dentro dessa história. Então, a Bíblia diz assim, que depois que esses discípulos chegam e falam com Jesus para ele resolver essa situação, e só quem podia resolver era Jesus, ou um dos discípulos poderia chegar nela e falar: mulher, deixa o mestre em paz. Eles poderiam, né? Mas não fizeram. Então foram no mestre e pediu para despedi-la. Verso 24. Ele respondendo disse. Aí ele responde para quem? Para os discípulos ou para todos? Para todos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Cristo, então, aqui ele fala aos discípulos e aquela mulher escuta, e então o que os discípulos fazem naquele momento? Se eles tivessem fogos de artifício, ele estava soltando na frente da mulher. Assim, levanta a bandeira de vitória. É aquele momento, né, que eles olham para Jesus e falam: esse é o nosso rei. É diferente dos seus deuses. Esse é o nosso rei, nosso Senhor e o nosso Deus. Ele foi enviado para nós. Essa seria a expressão daqueles discípulos quando eles ouviram o que Jesus falou. Mas Jesus, ele não estava falando apenas aos discípulos. E ele não estava naquele momento preocupado apenas com os discípulos, mas principalmente preocupado com a situação daquela mulher e de sua filha, quando ele fala dessa forma. E preocupado com esses dois personagens, a mulher e os seus discípulos, então ele diz, ele afirma a sua missão. A minha missão é pregar para as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim para isso e eu tenho foco no que eu estou fazendo. Eu preciso ir para pregar para as minhas ovelhas perdidas. Ele fala isso para a mulher. Mas ele, quando diz isso para a mulher, é o mesmo que ele dissesse para o cego: o que queres que eu te... É a mesma coisa. Não precisava perguntar para o cego o que ele queria, né? Sabe o que Jesus faz quando ele faz essas indagações, quando ele traz esse conflito interior, quando ele faz a pessoa responder algo para ele, quando ele faz com que essa guerra interior aconteça nas pessoas, ele está fazendo com que a fé da pessoa seja testada. E naquele momento, conhecendo os seus discípulos e a necessidade da mulher, ele então testa, ele põe à prova a fé daquela mulher, que o chamou de filho de Davi, que sabia o poder que ele tinha para curar a filha. Ele testa a intercessão, a oração intercessória daquela mulher, até onde iria, até onde vai a oração de uma mãe, de um pai por seus filhos. Jesus queria ver se a fé daquela mulher tinha raízes profundas ou não. E com isso também, aproveitando a deixa, dar uma lição de ensino aos seus discípulos.
Então, quando Jesus diz isso, a mulher, verso de número 25, diz assim: então ela chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela passou novamente na frente dos discípulos, ficou entre Jesus novamente. Ela tirou o obstáculo que atrapalhava a bênção dela e estava novamente na frente da bênção. Estava novamente na frente daquele que poderia socorrê-la, libertar a sua filha. E ali, na frente daquele que tem todo o poder, ela o adora, provavelmente se prostra de joelho ou de outra forma, mas ela se prostrou, ela fez com que ele parasse. Ele estava a caminho e ela fez com que Jesus parasse. Por favor, me socorre. Ela não mudou ainda, ok, a sua petição, mas ela ouviu sim o que Jesus havia falado sobre a sua missão. E então, a Bíblia diz que logo depois que ela o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Sabe por que isso é adoração, irmão? Porque traz uma total dependência. É uma forma de adoração quando eu me prostro de joelhos no altar, quando eu venho à frente no altar e falo: Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor essa situação não muda. Sem o Senhor esse pecado eu não venço. Sem o Senhor eu não tenho libertação nessa área. Sem o Senhor eu não consigo. Isso é adoração. Adoração é reconhecimento de que sou totalmente, como o irmão Luiz falou, dependente de Deus. E foi isso que ela fez. Quando ela faz isso, o Senhor Jesus entende quem está em sua frente. Abre comigo a palavra de Deus, por favor, lá no livro de Salmos, capítulo de número 34, versículo de número 18. Salmos 34, 18. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Jesus sabia quem ela era. E Jesus sabia que a palavra do Senhor se cumpriria na vida dele. Ele sabia para onde estava indo, sabia a sua missão, mas sabia que toda palavra do Senhor tem que ser cumprida. Perto está o Senhor dos de coração contrito, de espírito quebrantado. Ela o adorou. Ele tinha que parar. Ele para o que estava fazendo, porque houve uma adoração genuína de alguém que não era nem religioso da sua religião. E aqui eu quero fazer um parêntese. Eu já disse isso e vou continuar dizendo até que forme em nossa mente algo. A nossa salvação, o nosso Deus está acima de religião. Nunca tenham preconceitos contra outras religiões. Deus está acima até da nossa religião, com absoluta certeza. Ela o adorou. Mais do que muitos cristãos adoram a Jesus, aquela mulher o adorou. Com o espírito quebrantado, com o coração contrito. Então, no livro de Joel, agora Joel está lá em torno da página 1000 e alguma coisa. eu e Marcela, a gente, tá estudando um pouco a respeito. Aqui na minha versão, está na página 1100 e pouco, Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: ainda assim, Joel capítulo 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração.
não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse é o nosso Deus, misericordioso. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o nosso Deus parou e ouviu aquela mulher. Bom, entendendo como eu devo adorar e chegar na presença de Deus, volte no texto. Porque dentro da oração dessa mulher, da intercessão pela sua filha, ela não simplesmente ouve o que o mestre diz: olha, mulher, eu não posso tirar a comida dos filhos e dar para os pets, para os cachorrinhos. Ela poderia, naquele momento, vindo isso de uma figura religiosa da época, Jesus, o rabi, o grande rabi do momento, o grande mestre do momento, ela podia simplesmente ter feito o quê? Não, então, se o senhor não pode me ajudar, tudo bem, virado as costas e ido embora. Mas Jesus conhecia onde estava a raiz da fé daquela mulher. Então, ela continua dizendo assim, verso 27, depois que Jesus diz para ela sobre essa parábola dos filhos e dos cachorrinhos, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela discordou de Jesus? Ela está passando por cima dela mesma, irmãos. Ela está passando por cima da tradição. Eu sou de berço católico. Eu sou. Eu nasci no berço católico. Fui batizado, primeira comunhão. O que tinha que fazer, a gente ia fazendo. Meu pai e mãe não era tão praticante, mas era uma tradição. Vamos para a igreja, é a nossa religião. Então a gente ia. Eu gostava muito da igreja católica porque me dava um certo sono. Eu era grande, na catedral, Então eu deitava naqueles bancos de madeira assim, ficava olhando para cima, aí eu olhava na cruz de Jesus, E tudo aquilo para mim tinha algo de, de sagrado, assim, algo fantástico. Mas era uma tradição, foi imposta pelos meus pais e eu seguia. Tem muitas pessoas que vivem assim: não, eu não sou evangélico, eu não acredito dessa forma porque meus pais são budistas, espíritas, católicos, umbandistas. Não importa. Ela passou por cima de tudo e dela mesma. Ela abriu mão da própria tradição, da sua religião, do seu modo de viver, para que o Senhor Jesus pudesse dar ouvidos a ela. Ela abriu mão até mesmo da sua própria dignidade, de ter que ficar indo à frente, tirando os homens da sua frente para estar na presença de Cristo. Ela passou na frente até mesmo das situações de gênero da época. Não houve barreiras para aquela mulher. Então, perante Jesus, ela diz isso: eu concordo com o que o Senhor está falando. Eu concordo, por isso, Jesus, eu te chamei de Jesus, o Senhor, o Filho de Davi. Eu sei quem o Senhor é e é só o Senhor que tem poder para libertar minha filha. Sabe? Aqui há algo interessante. Nós, no meio das libertações de algumas pessoas, e é por isso que vocês vão perceber na Bíblia, muitas vezes Jesus fala ao demônio que está na pessoa, ele fala o que para ela? Para o demônio? Cala-te e sai. Fique quieto e vai embora, saia. Nós não éramos muito experientes, então às vezes o demônio começava a falar alguma coisa e a gente, ficava assim: e agora o que eu faço? Não é diferente a situação. Provavelmente a mulher deve ter usado o nome de Baal, Astarote, tudo quanto é Deus. O demônio dava risada dela e falava:
E é interessante, além de mentirosos, que o pai da mentira é Satanás, o reino dele é o reino da mentira. Além de mentirosos, eles acabam que por serem orgulhosos, alguns, né? Claro, não estou generalizando aí, mas eles acabam falando. Eu só saio daqui se for pelo nome de... o filho de Davi naquela época. Só saio daqui se for pelo nome do filho de Davi. E falar isso para uma mulher cirofenícia era a mesma coisa de eu não saio daqui, porque você não vai conseguir nada dele. Vocês estão entendendo o que o demônio fazia? Não estou falando, é uma suposição, só quando as coisas acontecerem vocês vão entender o que eu estou falando. É algo que acontece no mundo espiritual. Então, essa mulher, com essa convicção de que só Jesus poderia libertar a filha dela, ela responde da seguinte forma: sim, Senhor, eu sei, mas até os cachorros comem da mesa do seu Senhor as migalhas que caem. Quem ouviu essa declaração dessa mulher? Só Jesus? Os discípulos estavam ali. A sala de aula estava preparada. Jesus, se tivesse um quadro branco do jeito que eu gosto, ele ia escrever a frase. Ele ia escrever. Ela concordou comigo. Ela reconheceu que eu tenho o poder. Ela reconheceu que de mim sai misericórdia. Ela reconhece que há em Deus, o Senhor de toda a história, amor abundante, misericórdia abundante para alcançá-la. E ela reconhece ainda que é menor do que vocês. E ela não precisava reconhecer ser menor do que vocês, porque ela de maneira alguma é. Quando Jesus usa a parábola dos filhos e cachorrinhos, ele está querendo dizer sobre uma nação eleita, um povo escolhido, só isso. Ele não está falando que é diferente em natureza. Então Jesus diz o seguinte para aquela mulher e para os seus discípulos. Verso 28. Então respondendo Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Mulher, eu enxerguei até onde vai a raiz da tua fé. Você pode ser totalmente quebrada, arrancada as tuas folhas, o teu tronco pode ser cortado, a terra ao redor da tua raiz pode ser arrancada. Você pode até ser transplantada em outro local, mas você não vai desistir de buscar a minha misericórdia. Eu quis que você desistisse para testar a tua fé. Você foi confrontada e você venceu. E com a tua vitória, os meus discípulos hoje entendem que a fé deles é pequena. Os meus discípulos hoje entendem que a religião deles é vã. Os meus discípulos hoje entendem a necessidade de querer crescer na fé. Os meus discípulos hoje entendem que o poder da intercessão é algo que transforma o mundo. Mulher, vai e seja feito conforme a tua vontade. Sua filha seja liberta. Irmãos, é algo fantástico que acontece nessa passagem. Quem tem um encontro com Jesus tem a vida transformada. Essa mulher teve um encontro com Jesus. Sabe o que acontece? Ela volta para o seu lar. E nada é do mesmo jeito. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, sinótico a esse, que traz a mesma história, que essa mulher volta para casa e quando ela chega em casa, ela vê a sua filha sentada na cama, normal, sem a possessão demoníaca. A sua filha estava curada, estava liberta, estava sã.
Só quem passa por uma situação dessa sabe o alívio, a paz que é ver alguém que você ama liberto. Eu me lembro de um casal que a esposa, ela vivia com o semblante fechado, ela ia em todo culto de segunda, quarta, culto de sexta-feira, sexta não, era segunda, era quarta, era sábado, era domingo, culto de jovens, aquela mulher ia lá, ela não precisava estar lá. E então, conversando com ela, ela falou: ai, pastor, eu preciso que o senhor ore pelo meu esposo, ele está no meio da criminalidade, se envolve com droga tal, e ultimamente nós em casa, eu e meus filhos, a gente tem visto esse meu esposo de forma diferente, ele está transtornado, parece que ele está possesso. Eu falei: vamos orar. E nós estávamos em campanha de oração e fomos orando. Eu colocava o nome dele em oração toda manhã. Eu falei: Deus, o Senhor me conhece, por favor, abre a porta, resolve isso logo, porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Por favor, Deus, ouve a oração dessa mulher, ela está direto aí. Por favor, Jesus. 2 semanas depois, ele para na igreja com a moto, ela quase cai da moto, ele larga a moto, fica cambaleando na frente da igreja. Eu tô chegando, Carol tá lá com a diaconisa tentando segurar o cidadão, e nós vamos para a salinha, não a salinha do pastor, porque não deu nem tempo de entrar, né? Na sala do pastor. Eu falei: não, vamos aqui fora mesmo, vem cá, vamos conversar, vamos orar. Entrei com ele na sala das crianças. E quando a gente começou a orar, o demônio manifestou. E aquela mulher lá fora com Carol, ela chorava: Deus, por favor, liberta meu esposo. E a gente ali dentro orando, ouvindo ela chorando, clamando. E esse homem agarra um armário de ferro cheio de material infantil. Irmã Edilze sabe que material infantil pesa. Cheio, tolado, cheio de material infantil. Ele ergue do chão assim, bate no chão, aqueles armários de ferro de 2 portas. A gente que pega a caixa, né, Marcelo, de 35 quilos aí, já sabe que é pesado. Imagina o armário. Marcelo não, Renato lá atrás. E aí ele bate aquele armário no chão, e aí ele olha com raiva assim para mim e para o diácono que estava ali orando por ele. Ele solta o armário no chão, como quem diz assim: mostrei a força, agora eles vão ficar com medo de mim. Pensa que a gente estava tremendo por dentro de medo. Eu falei: ai, Jesus, agora o negócio vai ficar feio. E ele levanta os braços assim, vem para cima de mim: daqui eu não vou sair. E veio. Quando veio, eu falei: não tem para onde correr. Sala das crianças pequenininha, agora ficou feio para mim. E nós, no que nós dizemos lá na minha região, nós aloitamos. Ele me pegou, eu peguei ele. Falei: vai sair em nome de Jesus. E foi os dois pro chão, ele caiu. Pum. Quando ele caiu, já caiu desmaiado. Eu já logo levantei as mãos e dava glória a Deus, porque foi um livramento na minha vida, né? Que ele já caiu desmaiado. Caiu, aí eu já comecei a orar. E o demônio, depois de atrapalhar um pouquinho ali a vida dele, já com os olhos fechados, foi embora. E na hora que foi embora, ele abriu o olho, sentou, houve aquele silêncio e ele chorou. Chorou como uma criança. E ele dizia: obrigado. Eu falei: não é, obrigado não é para nós não. Ele: eu sei, é para Jesus. Eu falei: eu também estou agradecendo a ele que eu não apanhei hoje. Eu pensava comigo, né? É para Jesus mesmo. E a gente orou, deu glória a Deus, levantamos do chão. O diácono, que era moreno, estava quase branco. Eu falei: diácono, vem, me ajuda aqui. Como se eu soubesse o que estava acontecendo. A gente levou ele para a porta. Quando abrimos a porta, o semblante daquela mulher era outro. Ela olhou o esposo. Ela falou: eu reconheço, é meu esposo. Ela ficou muito tempo com ele, transtornado, possesso, querendo destruir ela e a família. Mas ela se
ela se grudou aos pés de Jesus. Assim como essa mulher da passagem. Então, eu estou trazendo isso porque só quem recebe uma bênção tamanha sabe a paz, o alívio que isso traz. Hoje esse nosso irmão é um evangelista fantástico. Hoje ele ganhou várias pessoas da família dele, né? E graças a Deus estão firmes na igreja. Filha dele participa do ministério de dança na igreja, a esposa, eu não sei nem se eles já não são diáconos na igreja, mas são uma benção. Tudo por causa de um clamor de uma esposa, que foi até o fim. Ela foi até o fim. A fé dela foi testada e ela continuou firme. Nós aprendemos muito com essa mulher Ciro-Fenícia. Nós aprendemos muito com essa irmã em Cristo, que era de uma outra nação. Nós aprendemos muito com ela. O que eu aprendo nessa manhã com ela é que eu quero mais de Deus. Ainda que sejam as migalhas, eu aceito. Mas eu quero. O que eu não aceito é continuar com a minha fé na estatura que ela está. Se eu tiver que responder para Deus, eu sei, Senhor, sim, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero mais de Deus. Quero estar mais perto dele. Quero sentir mais a presença dele. Eu quero poder ser mais ativo. Eu quero poder fazer mais para o meu Deus. Eu quero poder ainda ser usado, se necessário for, para fazer com que a fé dos meus irmãos cresça. A fé dos discípulos de Cristo cresça.